nos vendo neste momento. Salmos 145, versículo 9 e versículo 10. Todos acharam? O Senhor é para todos, ou melhor, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os seus santos te bendirão. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Nós já oramos aqui no início, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração. Orar pelas pessoas que estão viajando, orar pelas pessoas que não puderam estar aqui hoje, orar pelas pessoas que estão assistindo em casa, orar pelas pessoas que se encontram doentes e hospitalizadas. Feche os teus olhos, ore comigo. Pai querido, obrigado por essa noite maravilhosa. Nós oramos agora, ó Pai, por essa mensagem, por esse momento que vamos passar aqui. Oramos também pelas pessoas que estão viajando, as pessoas que estão aproveitando esse feriado, estão descansando com as suas famílias, visitando os parentes. Ó Pai, esteja com eles por onde que eles estiverem. Ó Pai querido, fortalecendo os seus corações. Oramos também para as pessoas que estão nos assistindo em suas casas, no trabalho, onde estiverem, ó Pai, oramos que as suas bênçãos possam estar sobre essas vidas também. Ó Pai, oramos pelas pessoas que estão enfermas, oramos pelas pessoas que se encontram hospitalizadas, as pessoas que estão doentes, ó Deus, que estão precisando de cura, precisando, ó Deus, de uma libertação. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós mencionamos alguns nomes aqui, Pai, vai de encontro agora, ó Pai, na irmã Maria Divina, na irmã Maria da Glória, ó Deus, pessoas que estão nesse momento precisando de oração, precisando de cura, precisando, ó Pai, que a sua vida física retorne ao normal. Ó Pai, no nome de Jesus nós oramos, manifesta o teu poder, ó Pai. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da libertação, o Senhor é o Deus que transforma, e nós sabemos que o teu nome há poder, e nós oramos, ó Pai, neste momento. Traz a cura, ó Pai, traz vida, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem de hoje é a plenitude da bênção. Plenitude da bênção. Irmãos, um dos atributos de Deus, e Ele tem alguns atributos, é bondade. Bondade. O Senhor é bom, e não tem como tirar isso de Deus, faz parte dele. Bom, esse termo bom e de bondade que nós temos e nós entendemos, vem de Deus, assim como o amor vem de Deus, é um atributo de Deus, que é o amor de Deus. Deus é bom. E a Bíblia fala aqui, nos Salmos que nós lemos, 145, que o Senhor é bom para todos. O Senhor não é bom só para alguns. O Senhor é bom para todos. É bom para comigo, que é cristão, e é bom também para com as pessoas que não são cristãs. O Senhor é bom, assim como Ele ama a todos, independente do que as pessoas façam. E as suas misericórdias são sobre todas as tuas obras, e dele emana toda a bondade. Se a gente usa de bondade para alguém, essa bondade, ela não emana de você. Embora a nossa bondade é falha, a bondade ela é manchada pelo pecado, mas a bondade de Deus ela é pura. A bondade de Deus ela é sincera, porque emana do Pai. Por isso nós temos prazer, por isso que Deus tem prazer em abençoar toda a criação.
Tudo que Deus fez, Ele diz em Gênesis que é bom. Tudo que Deus fez, a Bíblia fala que Ele fez e fala assim: aquilo que eu fiz é bom. Eu criei o sol, a lua, as estrelas, e é bom. Mas quando criou eu e você, Ele fala algo mais, não só bom, mas é muito bom. Então Deus, Ele demonstra a sua bondade em toda a criação. E o texto lido o texto que falamos aqui, o texto que nós lemos, o Senhor é bom para todos. Fala assim para o seu irmão: o Senhor é bom para você. Fala para o irmão que está do seu lado aí: o Senhor é bom para você. Agora, embora o Senhor é bom para todo mundo, a gente pode desfrutar mais das bênçãos de Deus do que outras pessoas. Embora a gente entenda que Jesus, Ele morreu para todos, Ele ama a todos, a bondade dEle é para todos, Deus é bom, faz parte da natureza de Deus, dos atributos de Deus. Mas a gente vai entender aqui que algumas bênçãos não são para todos. Algumas bênçãos de Deus, e a gente fala de plenitude da bênção de Deus, são para poucos. E eu chamo isso de desfrutar da plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos desfrutar ou meditar de 3 tipos de bênçãos. São várias, mas eu quero enfatizar aqui algumas bênçãos. E a terceira bênção eu quero incentivar mais. A primeira bênção é a bênção universal. É essa bênção, como o versículo falou aqui, que essa bênção é para todos, Deus é bom para com todos, Deus ama a todos. Ou seja, toda a humanidade, crendo ela em Deus ou não, ela é abençoada por Deus. Todas as pessoas. Ah, mas pastor, eu achei que só eu era abençoado porque eu sirvo ao Senhor. Não, meu irmão, todas as pessoas são abençoadas por Deus. Deus é bom para todos. Por exemplo, quando a gente olha, alguns ímpios prosperam. Alguns ímpios se dão bem na vida. Deus, Ele é bom para com ela. Deus, Ele é bom para aquela pessoa. Porque tem ímpio também que não é próspero. Tem ímpio também que padece. Assim como tem cristão que é próspero, assim tem cristão que passa algumas dificuldades, mas não padece o pão. Deus não lhe deixa faltar, porque é uma promessa do Pai. Passa por algumas dificuldades, mas Deus não deixa faltar. Agora, uma coisa que eu entendo aqui, que essa bênção é universal. Todas as pessoas são abençoadas de igual forma. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 45, Deus fala assim: porque Deus faz que o sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Por exemplo, a vida, a saúde, a família, as amizades. Deus, Ele abrange essas bênçãs para todas. A chuva cai para todo mundo. Ou você acha que quando chove só cai na sua casa? Embora em Patinga é grande, às vezes a gente sai aqui do Veneza e vai lá para o hospital, aqui está um sol, né, irmão? É um sol, quando chega no centro, rapaz, quem anda de moto, se não andar preparado, molha. Aí você pode pensar assim: mas poxa, por quê? Eu saí lá do Forquilha, que é um pouco mais distante, lá estava chovendo, irmão. Forquilha chove mais, viu? Forquilha é abençoado. Eu morei lá por muitos anos, e eu saía de lá debaixo de chuva, todo encapuzado. Eu andei de moto aí por cerca de 5 anos, né? Até eu me acidentar e abandonei. E quando chegava ali no Iguaçu, chegava no centro, tinha que tirar aquela roupa, tudo dava um sol. Eu falei assim: uai, só naquele lugar ali que está chovendo. Vocês já passaram por isso? Sair da sua casa, debaixo de chuva ou debaixo do sol, e pelo caminho a chuva acabar, e está um sol.
E quem já andou assim, correndo, e a chuva vindo, e você vindo junto com ela, e tá ali, a chuva passa por você, e te pega, e te molha. Eu já passei por isso também. É uma diversão, né? É uma diversão. Mas a chuva, irmãos, quando cai no território, cai para todo mundo. Assim como o sol. Eu não sei se você sentiu calor hoje, mas lá em casa à tarde fez um pouquinho de calor. Todos sentiram? Então, a Bíblia não mente. Se, é lógico que alguns têm um privilégio de ter o ar-condicionado, como nós temos aqui hoje, e mesmo assim as pessoas não vêm, de estar num lugar confortável. Nós temos todos os recursos, tanto áudio, som, audiovisual, um ambiente gostoso. Mas tem lugares, irmãos, que as pessoas só louvam o Senhor com palmas e louvores com a boca, debaixo de árvore, e não tem lugar nem para sentar. E deixa eu te falar uma coisa: se tivesse lugar para sentar, 5.000 cadeiras não suportariam, de tanta gente. E eles não estão nem aí para aquilo que eles não têm, mas eles estão aí um poeirão, irmão. Porque eles louvam não só com palmas, mas eles também louvam com danças. E é um poeirão que sobe, mas eles não estão nem aí. O negócio deles é louvar ao Senhor. Será que nós temos louvado ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? O Senhor é bom. Senhor, obrigado por termos um lugar abençoado para louvar ao Senhor. Porque tem outros, embora o Senhor é bom, e eles não têm esse privilégio que nós temos, e eles louvam ao Senhor. Irmãos, então até as pessoas más, as pessoas injustas, inclusive as incrédulas, elas desfrutam de certas bênçãos de Deus. E às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente não entende porque Deus trabalha dessa forma, e não mereciam essas pessoas receberem e ser abençoadas por Deus. Somente eu que creio no Senhor, somente eu que tenho uma vida religiosa, que não falta um culto, eu oro ao Senhor, eu entrego meus dízimos, eu devolvo a oferta. Senhor, eu poderia ser a pessoa mais próxima da terra, próspera. Eu poderia ser a pessoa mais abençoada, nem doença, nem um fio de cabelo poderia cair da minha cabeça, porque eu sigo rigorosamente ao Senhor. Mas elas são abençoadas pela graça de Deus, ou pelo seu muito esforço, ou por perseverança, ou pela sua inteligência. Que desistiu, não desistiu, tentou, e hoje é uma vida abençoada. Em Salmo 115:16 fala assim: os céus são os céus dos céus, os céus são os céus dos céus, mas a terra o deu aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada. A terra está aí para ser conquistada. Você também pode ser próspero, você pode conquistar a terra, você pode conquistar as coisas, basta você persistir. Basta você tentar, porque a vida é feita de tentativas. Ou você acha que você está andando aqui hoje, você que anda, você quando era novinho não tentou diversas vezes. Eu lembro quando Pedro começou a andar, irmão, ele caiu, foi uma vez. O que vocês acham? Quem anda de bicicleta aqui? E eu aconselho vocês a andarem de bicicleta novamente, meu irmão, porque a gasolina tá que sobe. Eu tenho pensado diversas vezes, você tem que investir numa bicicleta de novo. Mas quem no início aqui já pegou a bicicleta e saiu andando, sem cair? Alguém fez esse prodígio aí? Ninguém. Se não foi o seu pai ou alguém que foi ali, segurou o guidão ou o cilim, ou se não colocou aquelas duas rodinhas do lado da bicicleta, começou ali com o aro 4, o aro 6, depois passou para o aro 8 e foi até o aro 18. E começou a andar sozinho. E tem menino aí que faz até pirueta na bicicleta. Mas como que faz isso? É porque tentou uma vez, 2, 3, 4 e não persistiu. As bênçãos estão para você também. Basta ter persistência. Cair uma vez e levantar, cair segunda, levantar, cair a terceira, levantar, cair a quarta, levantar. Senhor, eu vou tentar 10 vezes, 20 vezes, mas eu vou conseguir. Agora, muitas pessoas, irmãos, têm uma vida familiar e uma vida financeira equilibrada.
mas falta muitas das vezes paz. A gente olha para aquela família e fala assim: meu Deus, só tem carrão naquela casa, ele vive numa mansão, não falta dinheiro, anda de avião, vai para baixo e para cima, mas lhe falta paz, lhe falta alegria, lhe falta saúde, não tem sossego, não tem paz em casa. Mas por que isso? Ele tem algumas coisas, bênçãos materiais, mas as bênçãos dele são limitadas. Às vezes na nossa casa nós temos uma casa simples, mas nós temos saúde, paz interior, alegria, paz de espírito. Nós temos o fruto do Espírito na nossa vida que muita gente não tem, que é paz, longanimidade, benignidade, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia fala que contra essas coisas não existe lei, porque isso tudo emana de Deus, e a gente pode ter tudo isso. Isso é a primeira bênção. E a segunda bênção é a bênção por extensão. O que significa bênção por extensão? É a bênção estendida até uma pessoa que está próxima de mim, ou por intercessão. Às vezes a gente é abençoado e pessoas próximas de nós são abençoadas porque está próximo. Eu não sei se você já viveu isso. Você foi abençoado porque alguém estava próximo de você e você acabou recebendo uma bênção. Por exemplo, você está num lugar ali, a pessoa vai e ganha uma caixa de bombom. Aí você está do lado dela ali, ela fica sem jeito, não ganhou uma caixa, de repente já fica sem graça. Eu queria comer um bombom. Não é exemplo, viu, gente? Aí a pessoa vai e abre uma caixa de bombom. Não, irmão, pega aqui, pega aí o sonho de valsa, né? Pega aí aquele biscoito, o bombom que eu adoro, né, que é da Garoto, não fazendo propaganda, né? Mas o da Garoto que eu gosto é o crocante. Quem gosta do crocante aqui? Quase ninguém, mas eu gosto, viu, irmão? Por isso você me dá. Então abri uma caixa da Garoto lá na sua casa. Lembra do pastor Wellington? Olha, ele gosta do crocante, eu vou guardar aí para o próximo domingo. Amém. Eu vou orar para Deus te abençoar cada dia mais, porque quase ninguém gosta do crocante, mas eu gosto. Falou que tem amendoim, meu irmão? Eu gosto. Aí você é abençoado porque alguém ganhou e a bênção estendeu para você. Obrigado. Se eu não tivesse aqui, eu não tinha ganhado o bombom. Entre outras coisas mais. Vamos entender então. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 39. Bênção por extensão ou bênção por aproximação. Você está perto de alguém, a pessoa é abençoada e acaba você sendo abençoado também. Eu lembro uma época que nesse bairro, no nosso bairro aqui, teve uma época que os lotes aqui eram bem baratos, né? Surgiu aí a oportunidade única, que eu acho que não vai existir mais no Vale do Aço. Mas quem estava próximo das pessoas aqui, do pastor Sebastião, ou dos irmãos que ficaram sabendo, foram abençoados. O que se chama isso? Bênção por aproximação. Tiveram oportunidade de comprar terreno aqui na época. Sabe qual o valor? 10 mil. 10 mil reais. Não existe isso hoje mais. Existe, meu irmão? Difícil. Pode acontecer? Pode. Mas muitas pessoas agradecem porque estava próximo de alguém e alguém lembrou dela: estou sabendo de alguma coisa, olha, vai lá, entra na fila que você vai ser abençoado. Então Marcos, o livro de Marcos, nós vamos ler a partir do versículo 35. Daquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar por outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi e se encheu de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez a completa bonança. E eu pergunto a vocês: Jesus acalmou a tempestade só do barquinho dos discípulos? O que os irmãos acham? Outros barcos estavam ali, outros barcos estavam seguindo, o acompanhavam, e veio a tempestade, e Jesus orou:
e a chuva acabou, a tempestade acabou somente no barco onde os discípulos estavam. Vocês acham que aconteceu isso? Não. Mas os outros não estavam no barco, os outros não estavam ali com Jesus, mas as outras pessoas foram abençoadas por aproximação. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: aproxime de alguém que é uma bênção. Aproxime-se de alguém que é uma bênção. Sabe, tem gente que aproxima de pessoas que só leva para o mau caminho, só leva para o momento ruim, só mexe com pessoas que não vai trazer benefícios nenhum para você. Mas deixa eu falar uma coisa: aproxime-se de pessoas que te levam para perto de Deus. Aproxime-se de pessoas que vai fazer que você chegue mais perto de Deus, que leve você para o céu. Porque se a bênção chegar na vida dele, com certeza você também vai ser abençoado. Quantas vezes eu fui abençoado, irmão, por alguém que estava próximo de mim e compartilhar algumas coisas boas. E outros barcos que estavam no mar foram abençoados pela presença de Jesus no mar. O outro caso semelhante do apóstolo Paulo na tempestade, no naufrágio de Atos capítulo 27. Paulo estava indo para uma cidade, e de repente, naquele momento, começou também uma tempestade em alto mar. Eu nunca passei por uma tempestade no alto mar e eu não quero, e não desejo. Eu tenho uma vontade enorme quando eu vejo um cruzeiro. Eu acho que lá é muito bonito de viajar no cruzeiro, que tem ali talvez um grupo gospel ali tocando, que tem muito disso, né? De participar. Mas como eu me lembro que vai para o alto mar, aí eu já desanimo. Andar pela costa brasileira, né? Mas quando eu me lembro que vai para o alto mar, e a minha esposa também não ajuda, eu falo assim: eu não vou de jeito nenhum, aí eu não posso ir sozinho. Mas eu gostaria de experimentar, porque eu gosto de desafios. Agora imagina a época de Paulo, irmão, que não tem toda a estrutura que tem hoje. Não tem salva-vida, não tinha salva-vida, não tinha tecnologia que os barcos têm hoje, que dificilmente você vai ver um barco aí naufragar, um navio. Existe, mas raramente. E naquela época era mais difícil. Aí em Atos capítulo 27, a partir do versículo 22, diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Ou seja, Paulo mais uma galera que estava ali no barco, indo para uma cidade, começou a tempestade. Em sonho, em revelação, o Espírito Santo de Deus mostrou para Paulo: não vai ter escapatória não, o barco vai ser destruído, mas pode acalmar as pessoas, a tripulação, que nenhum morrerá, ninguém vai morrer. E ele diz assim, o Espírito Santo falou para você: não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vidas de todos que estão navegando com você. Olha, essas pessoas aí estão sendo salvas porque você está no barco e eu estou com você. Assim tenha ânimo, senhores, o apóstolo Paulo diz: creia em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Sabe quantas pessoas tinham no barco? 276, fala assim comigo: 276. 276 pessoas, no versículo 37. Irmãos, 276 pessoas foram salvas pela presença de Paulo no navio. Meu irmão, de repente lá na empresa, na sua empresa, onde você trabalha, está ruim, as coisas estão ruins, mas nada vai acontecer, sabe por quê? Porque você está lá. Lá na sua casa, só você é cristão, meu irmão. Se tu uma bênção onde você estiver, porque sua casa será abençoada, porque você está lá. Muitas coisas não acontecem de ruim porque você está lá, você está orando, você está intercedendo. Eu peço só a gentileza do diácono pegar uma água a outra pessoa. Eu esqueci de pegar água hoje. Obrigado, irmãos. Apareceu tantos voluntários hoje, obrigado.
Não gelada, viu, irmão? Água temperada. Senão não aguento falar depois. Vocês estão fazendo técnica vocal aí, vocês aprenderam isso, né? Meus irmãos, se tu uma bênção onde você estiver. Onde você estiver, você vai ser abençoado e abençoar outras pessoas. Eu me lembro bem quando eu estava trabalhando na unidade 2. Aí o meu supervisor, ele falou assim: ó, eu preciso de você na unidade 1. E a gente que trabalha lá, irmão, no hospital, a maioria gosta de trabalhar na unidade 2. A unidade 2 é mais tranquila. A unidade 1 tem um pronto-socorro, tem mais UTIs. Muito obrigado, irmã, pela gentileza. Deus abençoe. O hospital tem várias UTIs, tem um pronto-socorro, tem um bloco cirúrgico, e é um movimento só. E a unidade 2, às vezes é uma paz, uma tranquilidade. Aí ele falou: eu quero você aqui na unidade 1. Eu falei: ô rapaz, eu sou velho de casa, deixa eu aqui na unidade 2, pelo amor de Deus, pelo menos um lugarzinho para ficar. Não, eu preciso de ser aqui, porque a gente precisa de orar mais aqui. Eu falei: opa, então eu vou. Se é para orar, eu vou. E até lá, eu estou lá até hoje. Mas eu estou. E eu não sei se vocês participaram na época da pandemia, da live que nós fizemos lá do Márcio Cunha. Eu mandei convite para todo mundo, nós fizemos uma live. E quem que ele chamou para fazer a live? Quem que vocês acham? Ele me chamou, falou assim: ó, eu quero você trazer uma palavra de esperança, uma live do Márcio Cunha, para nós aqui, que nós estamos precisando. E Deus nos deu uma mensagem, nós trouxemos aquela palavra ali para as pessoas, trazendo uma mensagem de esperança. As pessoas são abençoadas pela sua vida, meu irmão, aonde você estiver. Aonde você estiver. O outro caso é José na casa de Potifar. Em Gênesis 39, versículo 5: desde que Potifar o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. Irmão, onde José entrava, as coisas eram abençoadas. A gente canta uma música aqui na igreja, mas a gente às vezes não vive o que cantamos. Onde for a tua bênção, aonde eu colocar a minha mão, aonde eu colocar as plantas dos meus pés. É assim, meu irmão. Aonde você colocar a sua mão, onde você colocar as plantas dos seus pés, será abençoado. Porque a palavra de Deus diz: e José estava na casa de Potifar, a casa dele foi abençoada no período que José estava ali, por causa de José. A casa de Potifar foi abençoada por causa de José, tanto na casa como no campo. José chegou na prisão, era uma bagunça só, e as coisas começaram a mudar por causa de José. Irmãos, tem muitas empresas e comércios sendo abençoados pela presença do funcionário que ali é cristão. De repente o patrão não sabe, mas a empresa está sendo uma bênção por causa que tem um funcionário cristão ali intercedendo, orando. Porque a Bíblia fala: a gente deve orar pelos nossos líderes. Você ora para o seu patrão? Você olha para a sua empresa, ora para o seu supervisor, ora para o seu chefe, mesmo que ele seja chato, enjoado, que de repente ele tem uma visão melhor do que a nossa, tem uma responsabilidade maior do que a nossa, e a gente ora por ele: Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa minha empresa, prospera, porque se a empresa for próspera, eu também vou ser próspero. Se a empresa for próspera, eu também vou continuar trabalhando ali, de repente até aposentar. E nós devemos orar. Irmãos, pessoas são abençoadas por trabalhar ao lado de um cristão fiel. Aí a pessoa diz: tudo dá certo para mim. Irmãos, reflita em como o cristão pode mudar o ambiente de trabalho. Pode mudar. Reflita como o cristão ele pode mudar o ambiente de trabalho. Mas infelizmente tem muitos que se dizem cristãos e ao invés de levar a bênção, levam, sabe o que? Perturbação. Começa a perturbar, é o crente chato. Em vez de melhorar, em vez de abençoar o ambiente, começa a ter perturbação no ambiente. Em vez de orar pelas vidas, em vez de ser exemplos, irmão, ninguém gosta dele.
E agora o perigo desta bênção é que um dia Jesus ou o cristão pode não estar próximo. Sabe, de repente o cristão não está próximo daquela pessoa, de repente não tem um cristão ali na empresa, ou Jesus não está ali, pode ocorrer um risco de acontecer alguma coisa, de correr o perigo da bênção não chegar por causa disso. E uma coisa que eu aprendo aqui é intercessão. Muitas pessoas são abençoadas por intercessão, oração intercessória, orar pelas pessoas, citar os nomes. Pai, abençoa meu filho, abençoa minha esposa, abençoa o pastor, abençoa os líderes, e você começa a interceder pelas pessoas. Olha, citar o nome, abençoa o Jordano, abençoa a Eliane, Pai, abençoa a Cristina. Não sei o que está passando, mas o Senhor sabe. Mas se você souber, fala: Senhor, ele está passando por isso, está passando por aquilo. Pai, abençoa, manda os seus anjos lá agora, e começa a interceder, porque a oração intercessória, as pessoas são abençoadas porque você ora. A nossa igreja ela é abençoada porque tem pessoas que oram, porque tem pessoas que intercedem, tem pessoas que dobram os seus joelhos, tem pessoas que jejuam em prol de cada um dos irmãos. Agora, se a oração acabar, se não tem pessoas que não oram na igreja, irmão, provavelmente nós vamos de mal para pior. Mas nós precisamos de orar, intercedendo por cada um dos irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 29. A terceira bênção que eu vou falar aqui hoje para a gente encerrar, a plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Eu bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Irmãos, é a bênção completa que vem quando verdadeiramente recebemos a Jesus. Você quer ter uma bênção completa na sua vida? Entregar a sua vida para Jesus. Não existe outro meio, não existe outro método, não existe outro caminho. Só existe o caminho para ter uma bênção completa: entregando a minha vida para Jesus. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos a herança que Ele tem preparado para mim e para você. Romanos capítulo 8, 17 diz: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe o que é co-herdeiros, irmãos? É aquele que herda a honra de outra pessoa. Ou seja, Jesus, Ele recebeu a herança, e nós recebemos também por causa de Jesus. Você recebeu a herança de Jesus porque Ele recebeu primeiro, e por causa que Ele recebeu e nós somos co-herdeiros com Ele, nós somos irmãos de Jesus, você também é abençoado. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Vamos aplaudir ao Senhor? Mas eu não fiz nada. Você não precisou de fazer nada, porque Jesus, Ele conquistou por você, e Ele conquistou por mim. E se eu recebo a Jesus no meu coração, as promessas, as coisas que Ele herda, é para mim também. Olha só, meus irmãos, às vezes a gente fica só nesse âmbito aqui, terreno, e nós esquecemos das coisas eternas que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A experiência do Novo Testamento, irmãos, nos abençoa em todas as bênçãos espirituais. Você está entendendo? Em todas as bênçãos espirituais. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 3, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, visto que como seu divino poder nos deu o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Sabe o que é isso? Bênçãos multiplicadas. Bênçãos multiplicadas. Nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente e seja o futuro, tudo
é vosso. Fala assim: tudo é meu. Não estou ouvindo, fala assim: tudo é meu. E vós de Cristo, e Cristo de todos. Irmãos, tudo é de vocês em Cristo Jesus. Sabe o que eu falo? O que eu chamo isso aqui? A plenitude do Evangelho de Cristo. Quando eu aceito a Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho tudo de Deus para mim. Não só no âmbito terreno, aqui na terra, mas celestial. Agora você imagina só, irmãos, pensa comigo. As coisas terrenas não são lindas? Olha para mim. Eu não sou bonito? Amém, minha irmã Sandra? A única que diz amém. Não deixa não, pelo amor de Deus. Agora você olha para um beija-flor. Você nem vê as asas dela, tanto bater, né? É uma das raras aves que tem essa facilidade de ficar paradinho no mesmo lugar e sobrevoando, voando ali. Agora você olha para ela, para um beija-flor, e fala assim: que lindo. Aí você se depara com um pavão, e você vê ali o pavão ali com as suas penas ali, todas as suas asas ali, toda fechada. E daqui a pouco ele abre aquele negócio bonito, e você fala assim: meu Deus, que coisa linda. Aí se você depara com um tucano, aquele bico enorme, aquelas cores do bico do tucano, e você pensa comigo assim, eu penso consigo: quem foi que pintou essas coisas? Aí a gente pode ir falando das coisas da natureza, as coisas que Deus criou, as coisas visíveis e as invisíveis, e você fala assim: poxa, que coisa linda. Agora, irmãos, as coisas da terra são a sombra das espirituais. Agora, olhando para os exemplos que eu dei, que são coisas lindas e maravilhosas, meus irmãos, agora imagina o que está nos esperando no céu. As coisas que são de Jesus e que pertencem a mim e a você. O João, ele começa a ficar tão maravilhado que no seu entendimento ele começa a escrever as coisas: rua de ouro, mar de cristal, porque uma coisa que ele nunca viu, nunca tinha imaginado, nunca tinha presenciado. Então na sua mente ele começa a escrever coisas que ele entendia. Seus pés é como um pé de latão reluzente, os seus cabelos são brancos como a neve, e começa a descrever as coisas espirituais. Você imaginou, irmão? Você tem noção do que eu estou falando aqui? Você tem noção? É isso que o Jesus oferece para cada um de nós: descanso, paz, alegria, prazer, segurança. Agora, se a gente quer uma bênção completa, a conversão também tem que ser completa. É dizer: Senhor, eu entrego a minha vida para Jesus agora. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver segundo a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 nos diz: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere do escravo, embora senhor de tudo. Tem muita gente, irmão, dentro das igrejas assim, são filhos, mas vivem como escravo, porque não cresceram, não sabem que Deus, Ele preparou para cada um de nós coisas maravilhosas. Aí vive como escravo, vive lamentando, vive cheio de, coisas ruins, pensamentos ruins. E Deus tem preparado bênçãos não só materiais, mas bênçãos muito mais espirituais para nós. Para nós. Essa noite nós vamos servir a ceia para vocês. Mas lá no céu é o próprio Deus que irá servir. É por isso que nós servimos os irmãos, porque servir é a cultura do reino. E olha que eu nem falei isso aqui ontem. Servir a cultura do reino. Quando nós chegarmos, a Bíblia fala que nós teremos um banquete, e é o próprio Jesus, Ele vai nos servir a ceia. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto,
até que Cristo seja servido, seja formado em vós. Meus irmãos, enquanto nós não deixarmos Cristo realmente ser formado em nós, não viveremos a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Qual o tipo de bênção que você tem vivido hoje? Qual o tipo de bênção que você tem vivido hoje? Será que você tem dependido de pessoas para ser abençoado? Será que eu tenho que ficar colado na vida de alguém para ser abençoado, só esperando a bênção chegar a ela para eu ser abençoado? Ou você é alguém que recebe bênção para outra pessoa ser abençoado? Irmãos, Deus quer derramar plenitude de bênção para a sua vida. As pessoas serão abençoadas pela sua vida. Eu declaro que nessa noite é a bênção do novo nascimento. Eu gostaria de orar por você. Fique de pé. Eu sei que muita gente aqui já aceitou Jesus, mas de repente tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus. Você que está online, de repente você nunca fez essa oração de entrega. Nessa noite eu convido você, faça essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus e tendo essa plenitude de bênção, uma bênção completa, tendo paz, gozo, sabe, essa felicidade, essa alegria que o mundo não tem. Olha, deixa o Senhor Jesus trabalhar no seu coração nessa noite. O Espírito Santo está falando com você, assim como Ele está falando comigo, e você entregar a sua vida para Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Pai querido, obrigado por esse momento tão especial. Eu não sabia que as bênçãos estavam assim disponíveis para mim. Eu não sabia que a bênção estava disponível para cada um de nós. Mas eu entendi nessa noite que a bênção está disponível para mim. E eu estou entendendo que eu preciso entregar a minha vida para Jesus para ter a plenitude da bênção. E eu faço essa oração de entrega, Pai, entregando a minha vida para Jesus, porque eu quero ter uma vida mudada. Eu não quero só ter a bênção de extensão, ficar perto de alguém que é abençoado para receber a bênção dele, mas eu quero ser uma fonte de bênçãos para abençoar outras vidas. Oh Pai, eu oro, e de repente tem alguém aqui que está vivendo uma vida como escravo, como servo, mas não entendeu que você pode viver uma vida de herdeiro, uma vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então receba aqui nessa noite, em nome